quando saíram do Egito, levaram ouro, levaram peças de ouro, corrente, tiraram a riqueza do Egito. O Egito quebrou, porque saíram 3 milhões de escravos do Egito, a construção civil quebrou e saiu praticamente todo o ouro do Egito que estava na mão daquele povo hebreu. E atravessando o Mar Vermelho, nós atravessamos por ele também, quando estive no Egito e fui para o Monte Sinai, nós atravessamos o Mar Vermelho, mais ou menos em torno aí de uns 500 metros essa área que atravessamos, e tem ponte lá por baixo, é um túnel de ponte. Para fazer a ponte por cima ia complicar demais, então fizeram uma ponte por baixo e atravessamos. Aí o guia turístico falou: aqui foi o ponto memorial que chegou o povo hebreu para atravessar. E aí teve um milagre no Mar Vermelho. Deus construiu uma ponte, mandou Moisés, bateu a vara e ficou seco, e eles passaram em seco, atravessando o Mar Vermelho para chegar lá no deserto do Sinai e caminhar para a Canaã. E aí o povo hebreu veio atrás, o faraó mandou os guerreiros atrás para buscar o povo de volta para serem escravos e tomar o ouro. E a hora que o povo de Deus tinha atravessado, o povo hebreu, aí Moisés bateu a vara para fechar. Aí a água fechou e todo aquele exército do povo egípcio morreu afogado e ficou naquelas terras até o dia de hoje. Então, essa parte do ponto número 8, Abraão, no ponto número 9, e retira o povo do Egito. Lá no deserto, ficaram 40 anos, tiveram muitos milagres no deserto. E já pensou o povo hebreu no meio daquele deserto com 48 graus? Sabe qual o milagre primeiro que apareceu? Deus fazia nuvens para tampar do sol, para não castigar o povo, não matar o povo de calor. Durante o dia tinham nuvens, à noite tinham tochas de fogo para poder clarear, porque a noite lá é 10 graus abaixo de zero. Então a tocha de fogo clareava para o povo andar e também esquentava o povo para não morrer congelado. Aí faltava alimentação. Dásio, alimentar 3 milhões de pessoas não é bolinho, não é? E Deus providenciava alimentos para o povo. Sabe o que fazia? Já o Dásio, 3 milhões, forte assim igual o Dásio, come demais. Ainda bem que tinha algumas magrinhas igual a Eda, que então não gastava muita comida. Então, 3 milhões de pessoas era muita coisa. E comida, Deus mandava carne do céu. Deus mandava codornas, Deus mandava maná, que é o pão assim, caía do céu para o povo. E água no meio do deserto. E Deus mandava Moisés tocar na rocha para sair água, água doce, boa. Então era maravilha. Agora, um milagre muito importante também que ocorreu é que as sandálias dos pés não se desgastavam. A gente compra uma sandália havaiana. Esses dias veio uma cliente minha aqui, muito humilde lá do bairro. Aí, doutor Omar, minha aposentadoria já saiu e tal. Aí a hora que ela estava saindo, eu vi assim na sandalinha dela. Já viu aquela sandália que do meio para trás já está desgastada? Sandália havaiana. Tem umas também que são marreta, né? Não são legítimas. E rói mais rápido ainda, né? Então, o salto assim, o calcanhar vai tudo no chão. Já comeu. Sandália usa em 90 dias, já está comendo, né? Lá andaram 40 anos, as sandálias não se desgastavam, a roupa não envelhecia. A gente usa uma roupa com 2, 3 lavadas, já está desbotando, com 6 meses já tem que jogar fora, já acabou. Lá, durante 40 anos, as roupas não se desgastaram, e doença não vinha. Então Deus providenciava todo o milagre para aquele povo ali no deserto. O poder de Deus junto com aquele povo, Deus muito carinhoso com o povo. Então por isso que Israel tem muito a ver com a Bíblia. O Senhor Jesus é judeu, ele nasceu lá na Judéia, não é? Foi gerado na Galileia, Maria gerou ele por obra do Espírito Santo na Galileia, desceu Samaria, veio para a Judéia e nasceu em Belém de Judá.
e hoje está envolvido, todas as igrejas evangélicas, elas estão envolvidas com Israel, e daqui a pouco vocês vão ver que na reconstrução de Israel, no ano de 48, era já um prelúdio do desaparecimento dos evangélicos da face da terra. Pois bem, o ponto número 7, ponto número 8, Moisés retira o povo do Egito. Ponto número 9, já vamos ver agora o povo de Deus lá em Israel. Moisés morreu nas montanhas do Sinai, e já olhando Israel, mas não entrou em Israel. Josué, que era o primeiro-ministro e o guerreiro de Moisés, que entrou aqui dentro de Israel, atravessaram o rio Jordão, colocaram as pedras de Marcos e foram aqui em toda Canaã terrestre distribuir, porque eram 12 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas distribuídos em 12 tribos, e as tribos, cada uma formou-se um estado de Israel. Uma das tribos, por exemplo, lá, um dos filhos de Issacar, da tribo de Issacar, formou-se um dos estados de Israel. Quando Issacar nasceu, eu estava tão fanático com Israel e coloquei de Issacar, não é, o nome dele. Ponto 11, nascimento de Cristo. Quando o Senhor Jesus nasceu, Roma estava tomando conta da Palestina. Antes havia sido a Grécia, depois a Pérsia, anteriormente a Babilônia, e agora nasceu Jesus. Um ponto marcante na história, um ponto revolucionário, um ponto da promessa. Quando lá no jardim do Éden, quando lá no jardim a serpente iludiu Eva iludiu Adão, e Deus prometeu enviar alguém da semente da mulher para esmagar a cabeça de Satanás, então aconteceu com Maria, ali no ventre de Maria, por obra do Espírito de Deus. Deus, o Senhor Jesus, ele teve mãe. No fator carnal e material ele teve mãe e não teve pai. No fator espiritual ele teve pai e não teve mãe. E o nascimento de Jesus foi um caso fantástico. Os judeus acharam tão bom que eles até não acreditaram que era o próprio Messias e recusaram e rejeitaram. Mas a humanidade toda está reconhecendo o poderio do Senhor Jesus, o poder transformativo que ele faz no ser humano. E aí ele veio e implantou a obra dele. Ele converteu os 10 mandamentos, ele converteu apenas em 2. Lá nós temos pergunta mais para frente, quais foram os 10 mandamentos. Até uma moça perguntou, mas o senhor vai perguntar lá no dia? Não, os 10 não vou perguntar não. Fala 2 dos 10 mandamentos, para não ficar muito pesado para vocês aprenderem, não é? Então nasceu o Senhor Jesus, revolucionou tudo. O nascimento dele trouxe ressurreição, ele provou essa ressurreição, topava com as pessoas mortas, ele apenas falava e a pessoa ressuscitava, como foi feito com o filho da viúva de Naim, como foi feito lá no caso de Lázaro, que ele ressuscitou depois já de 4 dias morto no sepulcro. E aí ele provou que realmente é Deus, que realmente tem poder, criou a igreja cristã. A única igreja que vai subir para o céu é a cristã, a única igreja. Infelizmente somente 5% da população mundial é cristão praticante, não é que vai subir para o céu. 95% os muçulmanos é uma grande parcela, o pessoal de Buda, de Maomé, os chineses, que é 1,5 bilhão de pessoas, lá não tem nem 0,1% de cristãos. Então a grande população mundial não vai ser arrebatado para o céu, não vai subir para o céu, porque não conhece Cristo, não pratica o que Cristo manda para nós. Anos 70, Roma destruiu Jerusalém. Mataram lá 1,5 milhão de judeus, expulsaram os demais. No ano 132, eles tentaram voltar, os judeus tentaram voltar para Israel, mas foram novamente mortos, foram expulsos novamente para a região da Babilônia antiga e espalhados por todos os países do mundo. Depois
eles foram perseguidos na China, na Alemanha, na Rússia, na Itália, em Portugal, e finalmente agora no ano de 32 a 45, lá na Alemanha, pelo nazismo de Hitler. Portanto, vamos chegando agora já ao final, para começarmos o número 16, nós vamos já para o próximo ponto, é uma parte escatológica. Vamos deixar o arrebatamento da igreja, a subida dos cristãos para o céu, vamos deixar para a próxima aula, a nossa terceira e última aula, nosso terceiro e último sábado. Vamos falar sobre escatologia, a subida. Aí nós vamos contar quem que é que vai conseguir subir para o céu, aonde que essas pessoas vão parar, o que que vão fazer lá, e como será aqui na terra, o que que as pessoas aqui da terra vão passar, o que será a terceira guerra mundial e a grande tribulação, e como será durante o milênio e o juízo final. Portanto, os judeus ou hebreus é o povo de Deus. Eles ficaram espalhados pelo mundo. No ano de 1881 teve um movimento sionista lá na Europa para retornar para Israel. Quem ficou tomando conta de Israel? No ano 70, a Roma destruiu. Depois vieram os árabes até o século 8, no começo, na era cristã agora. Depois vieram os cruzados, lá da Itália, no ano 1000 a 1200. Depois veio o Império Turco Otomano, no ano 1500 até 1917, já do século passado. Depois do ano 1917 a 1948, veio a Inglaterra, tomando conta daquela região da Palestina. E no ano de 48, Israel foi reconstruído novamente como uma nação. E o Brasil estava lá na ONU, através de Oswaldo Aranha, votou favorável à reconstrução do país de Israel lá na Palestina. No ano de 48, criaram a bandeira de Israel. Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel, fez o hino nacional, fez a bandeira e juntou todo o ministério judeu naquela área ali da Palestina, e estão lá até hoje. Os judeus é o povo mais inteligente da terra. De 800 títulos de prêmio mundial Nobel, 800 prêmios nobres, de 800, Israel, que é um país que hoje tem só 22 milhões de pessoas, 7 milhões vivem dentro de Israel, e os demais 15 milhões vivem espalhados pelo mundo. 2 milhões vivem lá no estado de Nova York, 1,5 milhão vive dentro da capital de Nova York, do estado de Nova York. Então os judeus é o povo mais inteligente e mais rico do mundo. A Casa Bahia, por exemplo, é de um judeu, com 600 lojas. O Banco Safra, o banco que tem maior poder aquisitivo do Brasil, só empresta para grandes empresas e multibilionário, é de judeus. O Silvio Santos é judeu. Então o povo judeu é o povo mais rico do planeta Terra e mais inteligente. O povo judeu é tudo intelectual, não é? Lá em Nova York, por exemplo, tem lá no Brooklyn, um bairro dos judeus, aqui em Bom Retiro, na capital de São Paulo. Então lá na Nova York só vê helicóptero de judeu, aqueles carrão que cabe aí 12 pessoas, aquelas, é tudo de judeu. Então é um povo muito intelectual. Eu sou o único escritor do mundo que escreve sobre o Holocausto, sobre a história dos judeus do nazismo, não sendo judeu. E os nossos ouvintes de casa, de todo o Brasil e todo o mundo, ao adquirirem o livro de teologia, o curso de teologia, adquiram também o Holocausto, que é o resumo da faixa, sobre o resumo da Bíblia, para aprender muita coisa boa. Eu tenho como aqui o melhor livro meu, dos meus 2.580 livros, esse aqui é o melhor para entender tudo sobre teologia, tudo sobre o mundo, e temos vendido bastante. Nova York me comprou muito desse livro. Eles falaram: o senhor é muito bobo, deixa eu traduzir em inglês, em espanhol, em alemão, em todos os idiomas, porque vai estourar. Vai estourar, mas eu pensei, mas eu dentro do caixão, meus filhos também, depois você é um herói, né?
de best-seller morto. Falei, tá novo, os meninos não formaram ainda, deixa mais para frente isso. Todo mundo que tem influência no mundo é judeu. E eles mandam recursos para Israel todos os dias. E lá, aqui também no Holocausto, nós vamos dizer que Israel vai dominar o mundo, especialmente no milênio e pós-milênio, que Israel vai construir 70 bases mundiais em todos os países, sendo a primeira base fora de Israel será em Nova York. E também nesse livro aqui eu aconselho os judeus mudarem de Nova York para poder não ficarem sendo massacrados por bombas, por terrorismo, especialmente por questões religiosas lá dos muçulmanos. Aqui fala tudo isso, né? Como escapar da morte de 2 milhões de judeus por armas químicas e biológicas no gueto de Nova York. O futuro território de Israel será 15 vezes maior e terá 70 bases para domínio nos principais países. Então, um livro muito audacioso. Termina aqui a nossa aula de hoje.